propósito da ABRTV e o propósito para a sua empresa. Mas agora nós vamos a ela, aquela mulher que encanta com a sua vitalidade, a nossa amiga, a nossa querida Jussara Galto, diretamente do Imbé, para o programa Litoral ao Meio-Dia, sempre com aquela posição forte aí sobre a economia, sobre a justiça, a injustiça e as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Ela está de olho e traz para você hoje. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês todos. Não sei onde é que vocês estão, mas quem está aqui no sul sabe, né? Está muito. Hoje passou o dia todo frio e chovendo. Mas é inverno, né? Fazer o quê? Eu saí do inverno para cair no outro inverno. Vai gostar de inverno assim, né? Lá na casa do cachorro. Portugal é quase morrendo de frio. Mas está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Eu continuo, né? Em estado de perplexidade, coisa que eu já estou há muitos anos. Tem coisas que eu não consigo entender. Tem coisas que eu me esforço para ter assim, um mínimo de raciocínio coerente. Não consigo. Uma dessas coisas é essa loucura da juventude, não é só da juventude, de parte das pessoas brasileiras que se manifestarem nas ruas a favor do Irã, do Hamas, de Gaza. Gaza, tudo bem, né? É só um território infeliz de estar no meio entre dois inimigos, ou entre vários inimigos e Israel. Mas assim, eu volto a repetir a palavra, porque essa que cabe, perplexa, por exemplo, quando eu vejo naquelas manifestações, foi no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, várias capitais. Não são só jovens, porque os jovens a gente sabe, né, que os nossos jovens estão cabeça vazia, cabeça oca. Eles sofrem, né, uma lavagem cerebral completa, uma coisa programada para destruir com a juventude, para destruir com as pessoas inteligentes do país, ou pelo menos diminuir o número de pessoas capazes e inteligentes. Porque qualquer um se esforçando, estudando, aprende. A mente também se expande que nem o músculo. Então, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente estudar, mais prestar atenção, mais for cobrado na escola, mais a gente aprende. Aí isso serve para quê? Serve para tudo na vida. Serve para tudo. Até para não cometer idiotice como essas pessoas estão cometendo. Não é porque eu sou a favor de Israel. Não é por isso. É também por isso. Mas eles não têm assim, a menor noção. Eles não têm ideia do que eles estão defendendo. Eles não fazem ideia do porquê que eles, por que coisa, por que história, por que lenda, por que mito eles são apaixonados. Eles não entendem, não sabem. E um exemplo disso é uma matéria que eu vi hoje na internet. De vez em quando roda essas coisas por aí. Mas essa foi bem interessante também, porque foi com o hino nacional. Então a menina acionava um botãozinho no celular, tocava uma música com letra. E mas letras, Deus me livre. A música, Deus me livre também. Mas as letras, se não são patifaria, são imbecilidade completa. Porque uma coisa não exclui a outra. E aí tocava um pedacinho da letra, ela se continua. E eles todos. Qualquer música que ela botasse, dessas, acho que é rap, né? Qualquer coisa, qualquer porcaria dessas que a juventude está escutando hoje, eles sabiam a letra. Aí, agora canta o hino nacional. Ela entrevistou quase uns 10. Nenhum soube, quando muito um ouviram do Ipiranga, já saiu dizendo besteira. Não sabiam. Alguns até, não, isso eu não sei. E onde é que a gente aprende isso? Na escola. Minha mãe nunca me ensinou a cantar o hino, nem meu pai, nem minha avó, nem meu avô. Eu aprendi na escola. Mas hoje a escola não ensina patriotismo, não ensina hinos, não ensina os símbolos nacionais, que é uma coisa que eles também nem sabem que existem, e se existem, eles não sabem que nome tem. E se a gente mencionar o nome, eles acham que é uma palavra grega.
porque não vão entender. Ou os não vão entender. Em inglês, ainda a maioria dá umas briscadinhas por causa das músicas, por causa das letras das músicas. Mas eu só dei essa palhinha aí, não é? Para mostrar um pouco o porquê que dá para entender. Mas mesmo assim, os jovens emburrecidos, idiotizados, 90% dos nossos jovens. Pais, onde é que vocês estão que vocês não percebem? Que seus filhos não sabem nada de matemática, não sabem nada de português, nada de geografia, nada de história, nada de moral e cívica, que aí se incluiria o hino nacional, mas a gente aprendia para cantar na entrada da escola. Claro que isso faz quase um século, né? Mas mesmo assim, nos anos seguintes, foi assim. E quando era mês de Maria, por exemplo, a gente entrava na escola, até nós internos saímos para entrar cantando hinos à Virgem Maria, capela, claro. Mas então, eu vi nesses movimentos senhoras, senhores, eu vi gays, eu vi negros, eu vi a mescla do que é a nossa população, não é? Por que eu estou citando esses casos como estereótipos? Por quê? Os gays, por exemplo, esses gays são tão burros, esses que vão nas passeatas a favor do Hamas, a favor do Irã agora, ou de qualquer outro país que seja muçulmano, eles estão lá com a coisinha xadrez, estão cantando, e estão dizendo que que está havendo genocídio. Eles, com certeza, se qualquer um de nós chegar para eles e perguntar, eles estão cometendo genocídio? Estão! E o que é genocídio? Isso eu não sei. Não sabem o que significa a palavra genocídio. Corta o meu pescoço se eles souberem. Tá? Não sabem. Não sabem nada de nada. Eles não sabem, os gays não sabem que nesses países os gays são odiados, são assassinados das formas mais cruéis, mais perversas. Uma das que eles gostam bastante é jogar os gays do 10º andar, 5º andar, 6º, um andar que não seja factível que ele sobreviva, e jogam lá de cima. Eu vejo mulheres nessas passeatas. As mulheres no Irã não têm nenhuma liberdade, nem para escolher profissão, não tem para vestir, elas usam burca. Elas são obrigadas a se tapar dos pés à cabeça. Elas não podem fazer absolutamente nada sem a concordância do pai ou do marido. Elas casam com quem elas não gostam. Elas casam com quem os pais querem. Mas moças do Brasil, jovens brasileiras, vocês são loucas? Vocês estão querendo com peninha deles? Não é porque eles pensam diferente de mim que eu vou querer que eles morram. Não, não é por isso. Mas é porque eles matam sem ser necessário. Eles matam porque gostam de matar. Matam gays. Matam mulheres. Apedrejam. Até hoje, em pleno século XXI, ainda existe a morte por apedrejamento nesses países muçulmanos. Para a mulher. A mulher. E os gays, eles matam tudo que é jeito. Os comunistas não aceitam gays também. Os chineses não aceitam gays. E vocês aí gostam de ser comunista, querem, estão pedindo, implorando por um regime comunista que já está quase se instalando no Brasil, e que se não fosse o jus esperneandi, quer dizer, o direito de espernear, que alguns, 10% dessa população que não está ensandecida, que não está emborrecida, que ainda tem, né, uma condição de raciocínio direito, as pessoas não querem isso. Como é que eu vou gostar, ter simpatia por uma pessoa que pega um gay ou uma mulher lésbica? Das mulheres eu nunca ouvi, porque eles matam a pedrada, né? Não jogam de cima dos prédios. Mas imagina a mãe de um jovem gay, que só porque ele é gay, joga ele de cima de um prédio e fica se divertindo, vendo ele se estabacar lá no chão, se espatifar todinho. Você é jovem, você é gay. Como é que você vai para uma passeata dessas? Você é burro ou o quê? É imbecil? É louco?
que você é? Eu tenho pena da nossa juventude, tenho pena daquelas mulheres já envelhecidas, cabelo branco assim, tipo o meu, fazendo, gritando, e sacolejando, e cantando os gritos de guerra, aquelas... Mas por que, minha senhora? Por que a senhora está fazendo isso? Porque eles estão cometendo genocídio, porque eles matam... Olha, preste atenção, está tudo na internet. Não está na mídia comum, não está na mídia chapa branca, na mídia comprada. Mas se vocês derem o trabalho, já que gostam tanto de zapear, vão um pouquinho no YouTube e vão se informar um pouquinho. Tem muita mentira, tem. Agora, se você é burro para não saber distinguir o que é uma aberração, o que é uma coisa boa, bom, tem que se danar mesmo. Né? Já estou falando do pessoal da meia idade para cima. Os jovens, eu sei, nossa juventude está perdida. Está perdida. 90% da nossa juventude está perdida. E os pais não se deram conta, não se dão conta e acham até melhor liberar. Tem uns que dizem, isso assim não está na droga. Outros, já está na droga, pelo menos ele não vai preso, porque agora drogado não vai preso. Já vi mãe dizer isso. Então vocês vejam que nós estamos errados, nós estamos do lado errado, agindo dessa forma. Eu fico besta mesmo, vendo essa rapaziada sacolejando a bundinha pro lado, né? Todo no salto alto, às vezes, a favor do Hamas. Um povo que odeia homossexuais. Um povo que mata homossexuais. E vocês estão cantando por eles. Por quê? Por quê? O que vocês esperam com isso? Só para refrescar a memória de alguns, ou trazer um pouquinho de conhecimento para outros que não se informam? Essa guerra, tá certo, começou há 2, 3 mil anos atrás ou mais. Me disse um colega meu, o Adilson, né, que é pastor, isso aí já começou, diz ele que o Esaú e o Jacó, que eram gêmeos da Bíblia, já brigavam na barriga da mãe. E daí, eles brigam até hoje. Só que a coisa hoje está muitíssimo sofisticada. Não que morrer antes fosse melhor. Havia muita crueldade, muita. Mas nós estamos hoje, vivendo hoje, onde a realidade é outra. Onde eles estão quase provocando uma guerra de extermínio da humanidade. Vocês já pararam para pensar? E que Israel está fazendo é defesa de nós todos. Porque para lançar uma bomba em Israel, porque eles querem acabar com a raça dos judeus. Eles querem jogar uma bomba. Claro que eles não vão atingir só judeus. Eles vão atingir como Hiroshima e Nagasaki. Levaram 30, 40 anos para começar. Em alguns lugares ainda não nasce planta. Não nasce nada. Por causa das bombas atômicas que foram jogadas lá. Vocês acham que essas bombas são mais pomboazinhas agora? São fofinhas? Que elas vão fazer o mesmo estrago? Fazem muito mais. Então, onde é que o brasileiro entra nisso aí? O urânio que eles estavam agora purificando lá, preparando para fazer as bombas atômicas, saiu daqui do Brasil, com a concordância, beneplácito e mãozinha por cima do desgovernante do país. Ele pensou em nós quando ele nos meteu numa enrascada dessas? Não. Não pensou. Não pensou no povo brasileiro. Ele pensou que nele, com o dinheiro que ele tem, as bombas atômicas nunca vão atingi-lo. Porque ele vai estar sempre bem informado, vai saber ele e a curriola toda. E não é só aqui do Brasil, que não tem nada a ver com o Brasil. Porque os que têm muito dinheiro vão ter bunkers, vão ter lugares subterrâneos, fortíssimos, e não serão atingidos, porque eles têm dinheiro para construir. Agora, 90% da população do mundo, quando pode construir uma casa de tijolo, já está muito bem satisfeito, pode ser uma mansão, mas pode ser também um casebre, mas é a sua casinha, não importa. Agora, para a bomba atômica,
Mas isso aí não é nem perfume, não é nem cheiro. É tudo destruído. E num raio de quilômetros. Então, e eles iam jogar a bomba em cima de Israel. Vão, eles nunca negaram. Não sou eu que estou inventando. Eles dizem que eles têm que acabar com Israel, o Estado de Israel. Que enquanto houver um judeu, eles não pararão de lutar. Mas vão plantar batata, vão plantar outras coisas, vão plantar verdura, vão plantar soja. Vão fazer o que Israel fez. Pegou um deserto e tornou uma terra agriculturável, próspera, que dá de tudo. Plantaram árvores, tem cheio de árvore, cheio de comida, de frutas, até para exportar. A gente encontra na Europa frutas de lá. Então vocês vejam. Agora, eles não fazem nada. O povo é escravo e serve eles há milhares de anos. Há milhares. Não é como agora. Para a pessoa vir na tua casa e fazer uma faxina, tem que pagar. É trabalho da pessoa. Se vai trabalhar numa fábrica, tem que receber, porque é o seu trabalho. E se vai trabalhar na função pública, tem que receber, porque estudou, se preparou, fez concurso. Tem que receber. Todo mundo trabalha, tem que receber. Agora, eles, os muçulmanos, os que são cheios de dinheiro, os que mandam, principalmente os religiosos que são adorados, venerados, esses aí não fazem nada, nunca fizeram. Nada. Quando muito na casa deles, se não tem servos e escravos para fazer, mas geralmente tem, são as esposas. E tem mais, não tem mais só uma mulher, tem mais de uma. Tem tudo isso. Então, é outra, não estou criticando, é o jeito deles, é assim, vivem assim há milhares de anos. Nós somos aqui, né, tupiniquins, fomos descobertos há 500 anos, houve a miscigenação, e aí saía o mais branco, tem um irmão bem moreno, tem outra irmã mais morena ainda, e tem outra que é loira. Nossa, isso é em toda a maioria das famílias. Só não é bem assim na zona de colonização alemã e italiana, mas mesmo assim já existe bastante miscigenação. Então, esse povo lá do Irã, que pretende destruir Israel, eles pretendiam, não era dando tiro, era uma bomba atômica. E ajudados pelo Brasil. O que mais me dói é isso. Ajudados pelo Brasil. Não que vai fazer diferença no contexto, né? Mas para mim é muito doloroso saber que eu nasci num país que tem um desgovernante que vende um material caro, caríssimo, e destrutivo, um poder de destruição fantástico, que é o urânio. Nem sei se vendeu, né? Deve ter pegado o dinheirinho lá para ele, dinheirinho, né? Você sabe. E não entrou nem no erário brasileiro. Não entrou. Só o que entra no erário é o nosso suor, o nosso sacrifício, os nossos impostos. Bem, então, deixa eu ver aqui. Olhei do relógio. Então, vocês vejam essas pessoas gritando por esse povo que há menos de 2 anos atrás, há 80 anos atrás, cometeram contra eles o Holocausto. Agora eles pegaram e fizeram coisas terríveis, tanto quanto o Holocausto, só que não usaram gás, mas usaram até micro-ondas para assar criancinhas vivas na frente dos pais. Então, olha o nível da maldade dessa gente. Pessoas que foram torturadas, a gente viu estuprarem as mulheres, a gente viu depois que tiraram, mas naquele primeiro impacto, eles mostraram tudo. As moças sendo violentadas e depois assassinadas. As coisas horríveis, bárbaras. Velhos, todo mundo. Morreu naquele dia, mais de 1.500, parece. Morreram naquele dia. E ainda tem uma centena, ou mais de uma centena, de reféns que estão lá, sendo torturados, sendo maltratados, mantidos vivos, porque com certeza na hora H, quando eles não tiverem mais nada para se defender, eles ainda vão usar esses reféns. Só por isso que eles ainda estão vivos, os que aguentaram, né? Muitos foram entregues para suas famílias já no caixão. Então, aí,
Contei para outubro, né? Agora estou nos dias atuais, outubro de 2023. Aconteceu bem recente, portanto. Tinha brasileiros por lá. E agora, eles estavam com essa história de poder enriquecer o urânio, eles já estavam com a bomba atômica quase pronta. Num nível de, digamos, de 85% para aprontar, para poder fazer a bomba, no nível de purificação, não sei se é essa a palavra certa, do urânio, eles já estavam no 83%, quer dizer, faltava dois pontinhos, assim, que eu não sei se eram 2 dias ou talvez no máximo uma semana, para eles, pum, largar uma bomba em cima de Israel. Israel, que não dorme de touca, são pessoas inteligentíssimas, grandes sábios, grandes cientistas, grandes espiões, o Mossad deles é fantástico, sabe tudo. Plantou gente lá dentro, por isso que eles sabem exatamente, por isso que foi cirúrgico o ataque, porque eles sabem exatamente onde estavam as bombas, onde estavam os bandidos, né? O comando lá do exército, os cientistas também, juntos, os chefões, os cientistas, a bomba, e eles atingiram. Houve um dos chefes deles, uns generais, que eles entraram por um buraquinho na parede, o projétil entrou e matou o cara na cama. O outro, a cama dele também foi destruída no outro apartamento, mas ele não estava dormindo em casa naquela noite, por isso ficou vivo. Mas já deve ter morrido também, porque eles estão tentando cortar a cabeça das cobras. Porque o povo do Irã é um povo sofrido, massacrado, um povo que aspira por liberdade. Lá nas orações deles rezam para ter liberdade. Eles não aguentam mais. Eles trabalham em Israel. O pessoal da faixa de Gaza trabalhava em Israel, muitos e muitos deles. Bons funcionários, bons trabalhadores, pessoas boas. O povo geralmente é bom, gente. O povo. Só as autoridades, os que sobem, ou por direito de nascimento, ou porque conquistaram na guerra, não sei, lá é outra civilização, esses aí estão por cima, o resto do povo são maus. Eles têm ódio, é um ódio ancestral. Também não dá nem para fazer uma lavagem cerebral neles agora, não tem como. Eles nascem odiando, são educados, criados, manipulados para odiar. Então, todo mundo que, principalmente os cristãos, mas todos nós sabemos que o ódio é uma ferramenta do mal, que o ódio é destrutivo, destrói a pessoa e torna a pessoa destrutiva também. Então, aí, esses comandos tentaram destruir Israel. O que Israel fez? Já tinha feito isso que eu acabei de dizer, ataques cirúrgicos, e continua fazendo isso. Não tem um edifício lá em Teherã que tenha sido destruído agora por Israel. Em compensação, o povo de Israel, graças a Deus, e os brasileiros que estão lá, e todos os estrangeiros que estão lá, não estão morrendo porque estão em bunkers, porque eles estão há décadas se preparando para um momento como esse. Eles não são assim, tipo brasileiro, que quando vier a gente constrói uma cabaninha aqui para se proteger, bota uma lona. Não, eles têm bunkers. E são grandes, enormes, imensos. E está toda a população ali, escondida. Por isso que não está morrendo centenas, dezenas, milhares de pessoas. E eles ficam gritando na rua aqui no Brasil, né, talvez em outros lugares do mundo, que está havendo um massacre, um genocídio. Mentira! Isso é uma aberração. Que se estivesse havendo um massacre, seria em Israel. Porque lá vocês podem ver, mostram na internet, edifícios e mais edifícios destruídos. De baixo até em cima e vice-versa. Eles fizeram isso. Eles continuam fazendo isso. Na madrugada, e agora estão na madrugada deles lá, devem estar. Agora, a maioria das bombas, acho que um alto índice, talvez mais de 80%, ou mais de 90%, não atingem, não chegam na Terra.
porque já há um sistema, o Donner, aquele, né, de aço, é um sistema de defesa que impede que os mísseis atinjam o outro país, que no caso é o Israel, é Israel. Então vocês vejam, quem é que é bandido na história? Quem é que eles estão defendendo? Quem é que Israel está defendendo? Nós, a humanidade. E os bandidos? Que na guerra da Rússia poderiam ter usado a bomba atômica, mas não usaram. Porque você se autodestruir também. Não são só os outros. Porque o gás, a virulência de uma bomba atômica não tem fronteira. Ela se espalha por dezenas, centenas de quilômetros. Então, vocês vejam do que Israel está nos defendendo. Nós temos que ser gratos a esse povo. Eles também são de índole boa. Eles acreditam em Deus. Não é o Deus da vingança, o Deus do ódio. Se bem que eu conheço pessoas muçulmanas que dizem que Alá é também um Deus de amor, de compreensão, é um pai dos bons. Como nós pensamos de Deus. Mas eles levam para o outro lado. Os extremistas levaram para o outro lado. Então, em nome de Deus, é que eles fazem essas matanças. Bem, eu espero assim já ter, pelo menos, desabafado quanto à minha perplexidade diante das manifestações de brasileiros, principalmente jovens, mulheres e velhos, defendendo um sistema de governo que eles não fazem nem ideia como é que opera, como é que é. Por que eles estão defendendo? Porque eles estão tudo doutrinados para serem do contra. Isso aí, apesar que nem a gente aguenta mais esquerda, direita, mas a esquerda é comunista. Não vou dizer que Irã seja comunista, né, porque o sistema deles, a política é religiosa. O sistema em si, na prática, ele é realmente igualzinho o da esquerda. Eles não têm diferença. Como, por exemplo, Che Guevara, que é ídolo dos jovens, ídolo, jovens de todas as categorias sociais. Jovem de esquerda, lógico, né, porque são burros. Ele matava os gays, matava a criança, fazendo pontaria, treinando pontaria. Treinava pontaria em seres humanos. E essa esquerdalha burra aqui do Brasil acha que ele é um herói. Vão estudar, vão ler. Quem foi Che Guevara? E vocês vão... Quero ver se vocês, depois que conhecer a praga, a peste que ele era, vocês vão continuar imaginando que ele é o herói de vocês. Mas voltaremos a esse assunto em outros dias, se Deus quiser, já com notícias melhores, porque Israel sabe que não pode dormir em serviço, não pode cochilar, porque todo o tempo para eles agora é extremamente válido. Enquanto só está o Irã. E eles estão quase destruindo a autoridade toda em Irã. Então, e esses maiorais caindo, é lógico, né? É óbvio que a guerra vai terminar. Inclusive o Khomeini, agora até confundi. O Khomeini acho que era o primeiro deles. Primeiro maluco, mais louco de ataque. Então, agora já 30 anos depois, já é lógico que já mudaram muito. Bom, mas nós estamos também com uma notícia aqui auspiciosa, me parece, aqui no Brasil. E não tem nada a ver com aquela guerra, mas tem que ver com uma guerra que se trava aqui dentro. Que a corrupção aqui no Brasil hoje é endêmica. Hoje, já há muitos anos. A corrupção hoje, ela atingiu patamares, níveis inimagináveis. E quando a gente pensava que o Mensalão, Petrolão, a Lava Jato já tinham atingido o teto da corrupção, agora nós vemos que não, que só é só um pedaço. Ontem eu falei sobre isso, mas agora o que eu vou dizer de bom sobre isso é que o Congresso, o presidente do Senado, não sei qual é o diabo que roncou nas tripas dele, que ele resolveu abrir a CPI para investigar o assalto aos velhinhos brasileiros, entre os quais eu me incluo.
É uma boa notícia. É sensacional. Nós não sabemos como é que isso vai terminar. Se vai terminar em pizza, como se costuma dizer as CPIs no Brasil. Se vai dar um bom resultado, ou se antes disso, toda essa maldade, todo esse castelo de cartas que eles construíram, cartas de maldade, vão cair por terra. Estão por cair a qualquer instante. E eles não perdem por esperar. Só que, ou eles não acreditam, ou não sei, ou perderam a razão por completo, eles estão sempre, como dizia a cretina, a imbecil da Dilmanta, eles estão dobrando a meta. Eu não sei bem o que isso significa, nem ela sabe, mas a gente mais ou menos tem uma ideia do que é dobrar a meta. E é o que eles estão fazendo. Enquanto eles não caírem, eles vão cair de pé e atirando. Você não tem a menor dúvida. Mas enquanto eles não caírem, eles vão fazer todas as maldades que puderem fazer. Está mais do que demonstrado, porque eles estão fazendo contra o Brasil, que não é só contra o Bolsonaro, não é contra a família Bolsonaro, é contra todos nós. Inclusive esse pedacinho, essa parte aí, ó, de vender urânio para um país que quer fazer a bomba com urgência para acabar com um outro país, isso não é segredo para ninguém, eles dizem sempre que falam. Até nisso aí, eles nos arrastaram nesse lamaçal aí. Não chega o que eles roubam dentro do país, ainda eles pegam a nossa dignidade, a nossa honra e arrastam pela lama internacionalmente. Lamaçal internacional. É onde nós estamos hoje. Nós não temos mais diplomacia, nós não temos mais exército, metade da Polícia Federal é uma polícia particular do Todo-Poderoso e comete os maiores absurdos, vem cometendo, enquanto que, um outro lado, se matam trabalhando para prender traficantes, para limpar um pouco a nossa humanidade. Esses aí, prendem, estão como enxugando gelo. Prendem um baita de um traficante, 200, 300 toneladas de droga, no outro dia ele sai pela porta da frente. As provas eram inconsistentes, as provas foram mal adquiridas. Encontrou 400 toneladas de droga. Não importa se houve um subterfúgio, até porque na lei, não nesse exagero, mas a lei fala nisso. Mas eles já destruíram a lei, eles já rasgaram até a Constituição. Então, o que adianta hoje? Adianta nós termos fé. Adianta a gente não se dissipar. Vocês que não gostam de política, vocês que têm nojinho de política, que nojinho de um presidente, de um ex-presidente ou presidente para nós, que fala errado, que fala mal, que fere a liturgia do cargo, vocês, seus cretinos, parem para pensar. Se é vítima, tanto quanto eu, que nunca fiz o L, jamais faria, que Deus me ajude, que nunca ninguém me obriga a fazer isso, porque eu prefiro morrer do que fazer isso. Porque eu sei o mal que ele representa, ou o mal que eles representam. Então, quando eu venho trazer essas informações aqui para vocês, eu venho sempre com a intenção de que vocês comecem a repensar a vida de vocês sem esse transtorno comunista que está sobre nós. Eu rezo para isso. Eu trabalho para isso. Eu passo o dia trabalhando, contatando, falando com pessoas, interagindo com os grupos, fazendo reuniões. Por falar em reunião, às quartas-feiras, a direita, os conservadores, a direita, está se reunindo aqui em Imbé. Busque se informar, porque a gente já temos esse grupo, ele vai aumentar aqui para frente. Porque nós temos que saber escolher os candidatos nos quais votaremos na próxima eleição. Só para encerrar, o leite azedo, esse desgoverno local que nós temos, esse cara que não está nem aí para o Rio Grande dos Gaúchos, que ele quer ser presidente da República, ele que vá, e que não vai conseguir, mas que não volte. Ou se voltar, você gaúcho, você gaúcha, não vote mais nele. Ele nos odeia. Toda vez que pode, ele corre para longe daqui. Aí, como lá dá um pé na bunda dele, ele volta correndo para cá. E aí os cretinos que votam, que tem muito cretino por aí, que o Rio Grande do Sul já foi um dos estados mais politizados da nação.
Já foi. Eu já estava na política e ele já era, e ele ainda era considerado, nesses últimos 20, 30 anos, que se deteriorou. E agora se apaixonaram por essa coisa, e tem mais, se ele não der certo lá na Presidência da República, ele vai voltar, possivelmente, para o Senado. E se você tem um mínimo de vergonha na cara, se você tem um mínimo de gauchismo no seu coração, nessa sua cabeça, nunca mais vai votar em Eduardo Leite. Nos abandonou nas piores horas, na hora da enchente. Aliás, quem não nos abandonou em tragédias grandes, como houve uma tragédia tão grande, um pouco menor, quem sabe, a de Brumadinho, lá em Minas, qual foi o único país do mundo que ajudou? Com centenas de militares, com técnicos em salvamento, eles são muito bons nisso, foi o povo de Israel. Então, em gratidão ao povo de Israel, o que eles já fizeram por nós e que estão fazendo agora, evitando que seja usada a bomba atômica, eu encerro a minha participação no programa de hoje dizendo que eu amo vocês. Se Deus quiser, estarei com vocês novamente amanhã.